Olá, boa noite. Hoje o ND fala sobre saúde. Você sabia que a falta de informação é o maior desafio para enfrentar o diabetes? Por isso, conhecer a doença é fundamental para garantir o tratamento adequado. Sobre este assunto, eu converso hoje com a endocrinologista, doutora Helena Trindade Camargo. Boa noite, doutora, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. A gente está em novembro, no finalzinho do mês, né? Que foi um mês dedicado todo à conscientização do diabetes, é isso, doutora? Mês mundial de conscientização do diabetes. Então, para a gente entender um pouquinho melhor a doença, o que caracteriza a doença diabetes? Falta de insulina ou quando você tem alguma outra doença que afeta teu pâncreas. Mas normalmente a grande maioria é o diabetes tipo 2, que ele vai se desenvolvendo pelo excesso de trabalho que o pâncreas tem para manter o funcionamento de todas as células alimentadas com a glicose, e ele começa a falir, ele começa a perder a função. Daí o diabetes se instala. Hoje nós temos que falar muito sobre pré-diabetes, que é quando começa essa situação e que é reversível se a gente cuidar dessa situação antes de se tornar um diabetes definitivo. E como é que a gente identifica que a pessoa está, então, nessa fase de pré-diabetes? Pré-diabetes não há sintoma. A pessoa tem o histórico familiar, é uma das coisas que a pessoa tem que se conscientizar, excesso de peso e alimentação errada. São os 3 fatores que deixa você pensar seriamente se não está com pré-diabetes. O que seria considerada essa alimentação errada? Refrigerantes, produtos industrializados, doces, excesso de doce. Então seria mais produtos naturais, o normal, a alimentação boa para o diabetes. Pode comer de tudo, menos o açúcar, que hoje em dia até isso pode quando está muito bem balanceado. Para a gente entender então um pouquinho desse mecanismo desde o início, quem tem diabetes já apresenta alguns sintomas? Como é que a gente pode detectar? Detectado, às vezes, no consultório, a pessoa vai procurar por causa do peso, ou vai no cardiologista por causa da pressão, e é detectado um diabetes já inicial, que a pessoa não tem sintoma que ela possa identificar, apesar de já ter algumas complicações no diagnóstico. E por que é tão temida essa doença, doutora? Porque ela é arrasadora. Da insuficiência renal, amputação dos membros, infarto, derrame, são as principais complicações. Normalmente as pessoas que têm diabetes na família ficam apavoradas quando você fala que está com diabetes e pensa, o meu pai amputou as pernas, o meu tio morreu de derrame. Só que hoje nós temos um monte de medicações que a gente pode ajudar a pessoa a não seguir o mesmo caminho da família. Agora, a senhora falou sobre a questão da amputação dos membros, o que é muito comum para quem tem diabetes, isso porque interfere na circulação, é isso? Interfere na circulação e nos nervos. A pessoa vai perdendo a sensibilidade, que é o mais importante. Então, vai alterar a circulação e a pessoa vai acabar não sentindo quando ela machuca o pé, ela pode ter micoses, que isso é muito comum. No diagnóstico, você já apresentar onicomicose, que a gente chama, que são aquelas micoses que estão na unha dos pés, que normalmente as pessoas nem se importam. Porque também não tem... É uma coisa que tem que preocupar. Um alerta, né? Um alerta. Agora, a sede excessiva também é um alerta? Não, porque a sede excessiva só aparece quando a pessoa está com a glicemia muito alta. Então, hoje, a gente já faz o diagnóstico muito antes dessa sede excessiva. É raro aparecer alguém com 400, 500 de glicemia. Existe possibilidade do diabetes vir acompanhado de outro tipo de doença? É um pacote ou ele pode vir sozinho? Não, normalmente vem acompanhado de vários tipos de doença. Hipertensão é a principal delas, a obesidade, que é considerada uma doença, o próprio diabetes e as complicações renais, que seria a insuficiência renal, que é uma doença do rim, e a doença vascular, que seria a parte circulatória, e a doença dos nervos, que seria a inflamação dos nervos, que vai levando até a perda de sensibilidade total. Isso são sintomas que acometem a pessoa antes dela ser diagnosticada, junto ou depois? Muitas vezes junto, a pessoa já tem algum desses sintomas e depois a gente vai fazer um diagnóstico. Elas nem sabem, por exemplo, que o pé frio pode ser um sinal de neuropatia, que o pé formigando pode ser um sinal de neuropatia. Cãibra nas pernas, as pessoas, é muito comum. Você pergunta, nunca ninguém me perguntou. É sinal de neuropatia. Então tem uma série de coisas que você pode avaliar no diagnóstico e pós-diagnóstico. E a retinopatia, que é a perda de visão. Hoje em dia, uma das grandes causas, acho que a maior causa de perda de visão é diabetes. É a diabetes. No início do programa, a senhora mencionou alguns tipos de diabetes, né? A diabetes ela é dividida em 3 tipos, é isso? Ela é dividida hoje em dia em 2, na verdade é dividida em 5.
Mas daí a gente vai entrar em outros fatores que não vai interessar muito. Importante o diabetes tipo 1, que é autoimune. Então, existem anticorpos que trabalham contra o seu pâncreas, contra as células beta, e acaba perdendo a função. É mais comum no jovem, mas pode acontecer na pessoa mais velha, depois dos 40 anos. E existe um outro tipo de diabetes chamado LADA, que é esse diabetes autoimune que acontece mais na segunda, mais ou menos 40, 50 anos de idade. E o diabetes tipo 2, que é a grande maioria da população de diabéticos. De diabéticos. Aqui no Brasil, especificamente, a gente tem um tipo específico que tem mais Mundo incidência? Inteiro, diabetes tipo 2. Tipo 2. Tipo 2, que é causada pela obesidade, falta de exercício, alimentação errada, que vem acompanhar todo aquele pacote. Agora, quando a gente fala de diabetes, doutora, a gente sempre linka muito com a questão do açúcar, né? Acho que é por conta da glicose. O açúcar, ele pode ser o principal vilão, mas ele é o único vilão? Não. Não, e nem é o principal vilão. Não é o principal? Não. Se você não tiver a parte hereditária, a propensão a desenvolver o diabetes, você pode comer 10 quilos de açúcar, no dia seguinte fazer o exame que teu pâncreas deu conta disso. Tá? Agora, se você tem a parte hereditária e já tem excesso de peso, já é uma pessoa sedentária, você vai conseguir, você não consegue metabolizar a quantidade grande de açúcar. Agora, a senhora falou da questão do histórico familiar, que às vezes as pessoas ficam apavoradas, né? Quando tem o diagnóstico e já tem na família, sabe como é que é esse procedimento, como é o que acontece, na verdade, né? Quando a pessoa, ela tem esse histórico familiar, é certo que se ela não cuidar, ter essa questão do sedentarismo, obesidade, ela vai ter o diabetes ou ela pode ter? Provavelmente, se ela tiver obesidade, sedentária e má alimentação, provavelmente vai ter. Que é reversível, se você se conscientizar e não deixar, consertar todos esses erros. Ok, então. No próximo bloco a gente continua a falar sobre diabetes. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é saúde. Eu converso com a endocrinologista, a doutora Helena Trindade Camargo. Doutora, a gente estava falando no bloco anterior sobre a questão hereditária, que é muito importante, né, nessa questão do diabetes. E só para explicar um pouquinho melhor para os telespectadores, o que significa essa questão hereditária? Por exemplo, pai, mãe, avô, avó, em que grau isso é importante? Todos os graus. Tá? É importante o pai, a mãe, a família paterna e materna, mas eu acho que a família materna parece que influencia mais. Mas se tem os dois pais diabéticos, com certeza vai desenvolver diabetes. Agora, se a gente for alongando essa árvore genealógica, por exemplo, se eu tenho um primo na família, isso também pode ser um sinal de alerta? Pode. Primos podem. Pode. Primo, tio, pai, mãe, avô, avó. Isso. Segundo grau já não tem mais. Não é que não tem. Vai seguir uma árvore genealógica que pode ser que tenha o parente que foi passando, uma geração não tem o diabetes e aparece na outra. Isso pode acontecer. É um fator estritamente hereditário? Não. Não. Pode Tá? ter as duas causas. Não é obrigatório ser hereditário. Tá? A obesidade é uma delas e a falta de exercício, sedentarismo. Como é que é feito o diagnóstico? A pessoa vai procurar, como eu falei para você, normalmente por excesso de peso, ou por hipertensão, ou por algum problema na vista, é muito comum o oftalmo encaminhar para a gente com uma glicemia um pouquinho alterada e ela não tem noção porque ela praticamente não tem sintoma que sejam conhecidos no início. Então, nessa fase, você faz um diagnóstico, provavelmente de pré-diabetes, ou já diagnostica um diabetes, já começa o tratamento. Aí a senhora tocou nesse assunto de novo, a tal da pré-diabetes, né? A gente pode ter um pouquinho dessa pré-diabetes, por exemplo, na infância? Não. Não? Não, isso daí é clássico da pessoa mais velha e com essas alterações que seriam obesidade, sedentarismo e a parte hereditária que não é obrigatório. Dá para se prevenir o diabetes, Dá. doutora, ou a gente tem que esperar ele acontecer? Não, dá para prevenir. Mudando estilo de vida, mudando a alimentação e não sendo sedentário, que a gente briga muito e é muito difícil você mudar esses hábitos da pessoa. O principal é mudar o sedentarismo. Você consegue mudar um pouquinho a alimentação, você consegue mudar um pouquinho o comportamento da pessoa, mas o sedentarismo é muito difícil. Ele, na verdade, o exercício físico, ele acaba fazendo parte do tratamento, Faz né? parte do tratamento. Então, a primeira escolha é o exercício físico. Agora, existe algum tipo de exercício específico, Aquele aeróbico? que você gostar. Tá? Qualquer um? Qualquer exercício físico, até uma caminhada.
qualquer coisa, desde que a pessoa goste. Se a pessoa for fazer um exercício que ela não goste, ela não vai fazer com amor, ela vai abandonar o exercício e não vai ter continuidade. Agora, isso tem que ser diário? Ou pode ser 3 vezes na 5 semana? vezes por semana. 5 seria vezes? O ideal. Okay. Seria o ideal. Eu sei que é muito difícil, mas seria o ideal. Eu acho que é importante as pessoas entenderem isso como fazendo parte do tratamento, né? Não é uma opção... E da prevenção. Para você, da prevenção também. Não é uma opção para você ficar mais magrinho, de repente aproveitar a praia, enfim. Mas é uma Faz opção parte, de vida, né? É uma opção de vida. É uma opção para você continuar vivendo com uma qualidade de vida, né? A verdade é essa, né? Mesmo controlando a alimentação e fazendo esses exercícios, a pessoa que tem essa predisposição, ela pode apresentar hipoglicemia ou hiperglicemia? Hiperglicemia normalmente. Hipo não? Raramente, muito raro. E na gestação, doutora, a gente ouve muito falar da questão do diabetes gestacional. O que é o diabetes gestacional? Durante a gestação, há um vulcão de hormônios sendo modificados. E esses hormônios, eles ajudam com que aumente a glicemia. Então, a pessoa com excesso de peso, a gente volta a falar do excesso de peso, sedentária e que tem antecedente de diabetes, pode desenvolver o diabetes gestacional. Normalmente, volta ao normal depois do parto, mas em torno de 25% das pessoas vão desenvolver mais tarde um diabetes. Então, quem teve diabetes gestacional tem que ter um alerta, porque ele pode, mesmo que tenha regredido, pode voltar lá na frente. Em torno de 25% das pessoas. E quais as complicações para a mãe e para o bebê? Durante a gestação, o bebê pode aumentar muito de tamanho, formar muito líquido, perda do bebê nos últimos meses de vida, que é o pior, parte de desenvolvimento intelectual, de lesões de vista, mas o mais importante é a perda do bebê, que é uma coisa muito sofrida, que normalmente acontece no final da gestação. Agora, os bebês que nascem de mães diabéticas, eles precisam ter algum tipo de tratamento depois? Precisa. Normalmente eles nascem muito grandes e eles podem nascer com hipoglicemia, porque o pâncreas deles também já está um pouquinho descompensado pelo pâncreas da mãe. Não quer dizer que eles vão ser diabéticos, que nem eles vão ter complicações, mas de cara o próprio médico já encaminha para a UTI pediátrica para fazer os exames e fazer o acompanhamento. E depois essa criança vive normalmente. Vida normal. Fala um pouquinho de alimentos, doutora. Alimentos proibidos para quem tem diabetes. Não são nada proibido, desde que a pessoa saiba se comportar, tenha um bom controle e eventualmente fazer alguma transgressão. Tá? Eu costumo proibir o açúcar, mas se a paciente está muito bem controlada, você vai num casamento, tem um bolo maravilhoso, você vai comer um pedaço. Mas você vai ter que fazer uma dieta muito bonitinha o tempo todo para poder se dar o luxo de fazer esses erros alimentares. O refrigerante. Refrigerante é uma coisa que veio de umas 3 décadas para cá e o pessoal ficou viciado em refrigerante. Uma garrafa de 600 ml tem em torno de 60 a 70 gramas de glicose. Imagina. Equivale a mais ou menos 12 a 13 pacotinhos de açúcar desse de mesa de restaurante. E o paciente as pessoas tomam refrigerante como se fosse água. Sim. Então, uma das coisas que tem que ser evitada. Esse é o grande vilão, né, é o grande vilão. Das últimas décadas. Tem que ter preferência por alimentos assados, cozidos ou grelhados, evitar fritura, evitar quantidade grande de sal, não pelo diabetes, mas pelas complicações. E uma alimentação igual a todos de casa. Aliás, eu aconselho que todos de casa participem da alimentação, que é muito mais saudável e vai prevenir até o aparecimento dos outros familiares da casa. Okay, no próximo bloco a gente continua a falar sobre diabetes. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é diabetes e eu converso com a endocrinologista a doutora Helena Camargo. Doutora, a gente está falando sobre os alimentos que devem ser evitados por quem tem diabetes e os que devem ser ingeridos, né, também por quem tem e pela família. E existe dentro dessa dieta, chamada dieta saudável, existe alguma fruta que ela é proibida? Não, pode ingerir todas as frutas. Normalmente 6 frutas por dia, distribuídas durante o dia. O que acontece é que às vezes a pessoa se alimenta durante o dia sem frutas e chega à noite, suspende o jantar e come 6, 7 frutas. Daí a quantidade de glicose é muito grande e vai também prejudicar o funcionamento do pâncreas. Então, na verdade, tem um horário para se alimentar de Você frutas. distribui essas frutas uma por período do dia. Café da manhã, meio da manhã, almoço, meio da tarde, jantar e alguma coisa ao deitar.
Então dá para distribuir. Agora, a senhora deve tratar várias famílias, né, com essa doença. Como é que é o comportamento familiar? Quando uma mãe descobre que uma criança, por exemplo, desenvolveu diabetes, tem que mudar a casa inteira, né? Tem que mudar a casa inteira, não adianta mudar só a criança. Tem que manter a calma, as mães ficam perdidas, desesperadas no início, mas hoje a gente tem muitas coisas para fazer o tratamento, inclusive a bomba de insulina, que é uma coisa que ajuda muito o tratamento, principalmente das crianças que têm normalmente um diabetes tipo 1 muito irregular. Com a bomba é muito mais fácil cuidar, as bombas mais modernas avisam quando a diabetes está caindo. Se cai muito a glicemia, elas impedem que continue jogando insulina no sangue pela bomba e avisa, ela toca para que a pessoa, ou que o pai, a mãe, ou os professores façam alguma coisa para reduzir essa queda de açúcar. Que só para explicar um pouquinho para os telespectadores, essa é uma tecnologia nova, né, que tem sido usada recentemente, há quanto tempo? Talvez uns 4 anos? 20 anos. 20 mais anos? Ou menos, a bombinha nova? A bomba de insulina. A mais moderna não. Todo ano aparece uma bomba nova. A tecnologia ela vem se desenvolvendo de forma que daqui a pouco ela vira a mais nova que existe no mercado, você pode até nadar com ela. Isso, coisas que as essa antigas que eu estou me não poderiam. referindo. Isso. Então, antigamente, a criança, a gente está falando agora da parte infantil, ela tinha que ficar sendo furada para ver o índice, para ver né? quanto tá, quando sobe, quando desce, a criança corre, a criança não come. É uma complicação. Agora, a bomba seria perto de um pâncreas artificial. Ela é regulada para se cair abaixo de tal nível de glicose, ela desliga e avisa. Como é que é esse aparelhinho? É pequeno? É pequeno. Ela consegue tipo um celularzinho. Acopla na roupa? Não, na pele. Ela fica Sim, embaixo porque da pele. precisa injetar. Você tem um sensor, tipo um curativo, fica na pele e a bomba fica por um caninho na bomba de insulina que vai injetar a insulina. Tá? A gente programa para que em cada hora do dia a quantidade de insulina seja boa para aquela pessoa. É muito individual. Isso só o médico consegue detectar. Só o médico Precisa consegue. fazer um histórico, um acompanhamento? Precisa fazer um acompanhamento. Existe a parte que a pessoa vai testar a bomba, ela fica em torno de 1 mês com ela para aprender a utilizar. Tem idade mínima, doutora, para usar essa bomba? Não. Posso usar num bebezinho? Pode usar num bebezinho. Não existe risco dele arrancar? Não. É muito segura. Pode jogar futebol, a criançada. Não vou pôr porque vai soltar. Não vai soltar assim, não solta fácil. Pode entrar na água, participar de uma aula de mais natação? moderna, pode entrar na água, pode fazer o que quiser. As outras também, você pode fazer o que quiser. Pode jogar futebol, pode correr. Mas é que essa é a mais moderna. E esse é o único tipo de tratamento que tem para diabetes? Não. Você tem Quais as são os insulinas, tratamentos? que são sem a bomba, que você tem que aplicar a insulina várias vezes ao dia e tem que aprender a contar o carboidrato, que é a quantidade de açúcar que vem nos alimentos, para saber quanto que você vai dar de insulina nas refeições. Isso é para o diabético que já perdeu a função do pâncreas totalmente. Agora, para o diabético mais velho, existe uma série de medicações modernas hoje também que ajudam até a perder peso. Que daí não seriam para as crianças ou para os adolescentes, que normalmente são diabéticos tipo 1. O tratamento para diabetes é um tratamento caro? Se a gente for usar as melhores medicações que existem no momento, é mais ou menos caro. Não chega a ser absurdo, mas é carinho. Algum incentivo do governo, não? Só para medicações antigas, que a maior parte não é mais utilizada. A metformina, que é utilizada até hoje, tem mais de 40 anos, e o governo dá. O resto, o governo não dá. Uma pessoa diabética, doutora, pode doar sangue? Pode, sem problema. Isso não interfere em nada? Ela estando bem, não tendo nenhuma complicação. Quando que o diabetes ele se torna potencialmente perigoso? Quando ele está descompensado. Hoje é difícil estar tão descompensado, mas acontece. Ele pode fazer uma desidratação grave na pessoa, a pessoa pode entrar em coma, ou quando a diabetes cai muito, ela pode entrar em coma e ter convulsões por falta de glicose no cérebro. O que às vezes as pessoas não mensuram a importância desse assunto é porque, diferente de uma doença que vai evoluindo, o diabetes ele pode ir de um momento para outro, né? De um pico a outro, em momentos muito curtos, se não for controlado. Não, se não for controlado. Isso. Se for controlada, dificilmente acontece. Por isso, a importância da conscientização, quando a gente fala das crianças, não só da família, mas, por exemplo, da escola, de quem está envolvido com a criança, Sim, né? Tem que ter o envolvimento da escola, da professora, de quem cuida da criança. Agora, a criança, como você falou, que pode estar baixa, está alta, abaixa, de repente, isso pode acontecer. Existe diabetes emocional? Não Mito? existe diabetes emocional.
é que normalmente quando ela aparece, uma das que a pessoa sempre refere é que teve um choque emocional, que teve perda de um ente querido. E normalmente essa hora você joga um monte de adrenalina no sangue e acaba aparecendo o diabetes. Mas ela já estava propensa a ter, ou talvez até tivesse um pré-diabetes. Qual o maior desafio para quem possui a doença, na sua opinião? O que as pessoas mais enfrentam? Eu acho que é o sedentarismo. Acabar com o sedentarismo, passar a fazer exercício. A alimentação não é tão difícil. Temos muitos produtos dietéticos bons hoje. Então dá para viver sem o doce. Dá para ter uma alimentação igual para todo mundo. E acho que é o sedentarismo. Tem algum recado que a senhora gostaria de dar para os telespectadores, principalmente relacionado à questão da conscientização da doença? Isso é muito importante. Então, acho que todas as pessoas que têm parentes diabéticos têm que consultar um médico. Quando vai ao seu médico uma vez por ano, pedir para fazer os exames. E se tiver qualquer alteraçãozinha acima de 100, procurar um especialista para fazer um diagnóstico mais correto. Porque às vezes está 105, não é nada. É algum sinal. Então tem que correr para saber o que é e poder tratar e evitar as complicações. Ok, doutora, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí no finalzinho do mês, que é o mês de conscientização, né? Muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. A gente se vê. Até mais.